Bom dia, pessoal! Vamos gravar um vídeo aqui pra vocês. Minha casa tá toda bagunçada. Eu vou gravar o vídeo fazendo as coisas porque parada não rola. Eu queria gravar uns vídeos assim bem maquiada, com o cabelo arrumado, né? Tudo em paz aqui em casa, mas não é bem assim que funciona a vida real. Então vamos fazer como dá pra fazer. Gente, deixa eu ver o que eu faço, o que eu tenho que pôr roupa no arame e vou ir falando com vocês. Vamos ver aqui. Olha só, gente, tem agora plantinhas. Agora eu voltei a ter plantinhas. Tem uma folhinha amarela aqui que eu nem tinha visto. Gente, eu quero falar com vocês sobre o quanto é bom quando a gente consegue perceber as bênçãos que a gente tem na nossa vida e se sentir grato por elas, né? A gente ter gratidão pelo que a gente tem e não ficar focado no que a gente não tem. Eu sou uma pessoa que me sinto extremamente privilegiada. Eu não sou rica, nada disso. Eu me sinto privilegiada porque eu tenho uma casa que é pequenininha, mas que eu amo. Eu tenho comida na minha mesa todos os dias, né? Não passo fome. Eu tenho um marido incrível, um marido que me ama, que cuida de mim, né? Que é graça de Deus na minha vida. E eu tenho filhos maravilhosos, saudáveis, né? Cecília e o Noah têm asma, mas graças a Deus a gente, até nessa dificuldade da asma, que tem vezes que é muito difícil, a gente tem condições de buscar o tratamento necessário para eles, né? Dar os remédios que são necessários para eles. Então, me sinto grata por isso. Eu me sinto grata por estar onde eu tô, ter os amigos que eu tenho, estar na igreja que eu tô, sabe? Não é todos os dias que a gente consegue ver as coisas nessa perspectiva, né? Eu também sou assim, né? Todo dia que eu consigo ver as coisas nessa perspectiva da gratidão, de perceber tantas bênçãos que a gente tem, mas eu procuro fazer esse exercício diariamente, sabe? Até mesmo quando eu começo a querer reclamar de alguma coisa, né? E agora, a gente tá vivendo num tempo que... A bola? Não é bola, não. É o sapinho da Cacau, é dela. A gente tá vivendo num tempo de calamidade no mundo, né, gente? Tem muita gente sofrendo nesse exato momento em que você tá aqui assistindo um vídeo, talvez você tá sofrendo com alguma coisa também, alguma questão de saúde, ou alguma outra coisa que, enfim, não dá pra eu saber. Mas eu acho que nenhum sofrimento se compara ao das pessoas e principalmente, gente, mães, pais, crianças que estão perdendo os seus pais e mães e pais que estão perdendo os seus filhos. Nessas coisas que estão acontecendo no mundo, né, ao redor do mundo, nesse momento que a gente tá aqui conversando, né, explosões e... Eu não sei se pode falar a palavra, porque tem gente que não fala. Guerra, né? Eu acho que não tem problema não, porque eu não tenho nem interesse em monetização. Então, as guerras, né? A bola? As guerras. Então, tem um monte de criança perdendo seus pais e ficando órfãos. Imagina, você já tá numa situação de guerra. Peraí, gente. É assim mesmo, meus vídeos, hein? Você já tá numa situação de guerra. Você é uma criança e você ainda perde o seu pai e a sua mãe, você fica sozinha à mercê de... Porque até na guerra, com certeza tem pessoas más que aproveitam da situação para fazer coisas ruins. Então a criança está sujeita a tudo quanto é tipo de pessoa, sujeita a
sujeita a se machucar, fome e tantas coisas horríveis. Eu penso principalmente nas crianças nessa situação, mas penso também como mãe, nas mães que perdem seus filhos. Gente, eu juro pra você que o meu estômago chega a embrulhar. Eu fico com o estômago embrulhado, eu fico muito triste mesmo por tudo isso que tá acontecendo no mundo, né? Assim, a gente não consegue entender a ganância das pessoas por poder, né? Eu ó, gente, meu cabelo, eu tô cheia de fio branco, tá vendo? E meu cabelo tá alvoroçado, porque eu lavei e não passei creme de pentear e meu cabelo não presta. Mas enfim. Eu não sou a favor e nem contra nenhum país, nem, tipo assim, zero política. Eu detesto política, e como meu marido fala, não tem nenhum país, como fala, gente, que é o inocente da história, né? Tipo assim, todos estão errados de fazer guerra, né? Porque não é matando pessoas que a gente resolve as coisas, né? E na verdade, vocês queriam guerra, né? Deveriam lutar entre só que os políticos lá, né? Não colocar pessoas, pais de família, pra ir lutar e perder suas vidas, né? Por eles, né? Enfim, gente, é muito triste. Muito triste. E eu, assim, a gente aqui não tem, não sei se tem, talvez tenha alguma forma de ajudar, eu não conheço, mas acho que a melhor forma de ajudar é orar. Eu tenho orado bastante, sempre que eu lembro eu oro por essas crianças, por esses pais, por essas mães, por esses idosos, por as pessoas normais, adultos, que não tem pai, nem que não tem filho, nem nada, mas que também estão sofrendo, né? Eu oro por eles, para que Deus dê força para eles passarem por essas guerras. Deus dê força para eles enfrentarem as dores que eles têm que enfrentar, para que Deus acalente o coração deles de alguma maneira, mesmo. Eu sei que o poder de Deus é muito grande, gente, muito grande mesmo. E Deus, ele pode nos dar um conforto sobrenatural, ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar de uma forma que uma pessoa não consegue entender. Tipo assim, como que alguém consegue passar por uma situação dessa, de guerra, de fome, de dor, de perda, e mesmo assim continuar de pé e mesmo assim dar um sorriso. Então eu acredito no poder de Deus para esses momentos também, de ajudar a gente a passar pelas nossas dificuldades que a gente tem que passar. E eu oro por isso, para que Deus ajude essas pessoas nisso. E eu oro também para que Jesus retorne, né, gente? Porque acho que esse, como cristão... O que você quer? O que você quer? Não vou mostrar ele. O que você quer? Tão fofinho ele. O que você quer? Ele me empurrando? Mostra pra mamãe o que você quer. Aposto que é comida, quer ver? O que você quer? Opa! Levanta. Vamos pôr a sandalinha? Vamos? Então, como eu tava falando, que eu já nem lembro mais. Eu oro pra que Jesus volte, né? Porque eu acho que tem que ser o nosso maior desejo como cristãos deve ser de Jesus retornar. E a gente sabe que o mundo não tem melhora. O mundo, a Bíblia já nos conta, né?
que não vai melhorar quando Jesus vier reinar, né? Então, tipo assim, essa eu acho que tem que ser a oração de todo cristão. E eu até vi um pessoal falando assim num podcast, nossa, o povo tem uma pressa do mundo acabar, né? Tal. E eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. Eu tenho pressa, assim, porque tem muita gente sofrendo. E, tipo assim, só quando Jesus voltar e começar a reinar aqui é que essas pessoas vão parar de sofrer. Tá com a mamãe, essa daí faz dodói. Mamãe te dá outra, ó. Essa aí faz dodói. Aqui, ó. Mamãe te dá outra, que esse aqui faz dodói. Vou pegar uma pra você. Aí... Então é só quando Jesus retornar que a gente vai ver, né? As crianças que estão passando por abuso, crianças que foram raptadas de suas famílias. Gente, tem gente sofrendo demais, pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de pensar muito porque eu fico ruim. Mas a gente tem que desejar a volta de Jesus. E uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer, além de orar por essas pessoas que estão sofrendo no mundo e orar pela volta de Jesus, é a gente ser grato pelo que a gente tem na nossa vida. Mesmo que seja simples, mesmo que não seja muito, mas ser grato principalmente pela nossa família que tá com a gente, sabe? Eu sou grata pela minha casa, por as coisas físicas que a gente tem. Nem desejo uma outra casa, nem nada disso, porque eu já percebi que não é uma casa maior que vai te trazer mais. Já passei pela experiência de ter uma casa grande, bonita, né? Alto padrão. E agora eu tô numa casa pequenininha, simples, onde eu sou muito mais feliz e eu olho pra casa e me identifico, me sinto bem aqui nessa casa. Então não são coisas materiais que faz a gente ficar feliz, ficar bem. É quem tá perto da gente. No meu caso, né, ter o meu marido, os meus filhos, meus amigos, né, minha mãe, meu pai, as pessoas perto, é o que mais me dá alegria no meu coração. E é isso. Então, assim, acho que a gente ser grato pelo que a gente tem, você parar um pouquinho aí e olhar para o que você tem. Talvez você não tenha quase nada físico, mas olhar, sabe, para quem tá perto de você e por mais que aquela pessoa tá cheia de defeitos, assim como você. Oi! Olhar e saber que você não tá sozinho, sabe? Eu acho que uma pessoa que se sente sozinha, eu acho que é mais difícil. É por isso que eu acho que fica tão difícil. É da Cacau, joga pra Cacau. Eu acho que por isso que fica mais difícil das pessoas lá na guerra enfrentarem a guerra, porque muitas delas estão perdendo pessoas que elas amam, né? E estão se sentindo sozinhas. E eu acho que essa dor de se sentir sozinha é a pior que tem, na minha opinião. Porque eu sou uma pessoa extremamente sociável, uma pessoa que gosta de estar no meio de muitas pessoas. Fui criada numa família, numa casa que morava 12, 13 pessoas mais ou menos. E... Morava 12, 13 pessoas mais ou menos e tipo assim, adoro tá com pessoas à minha volta. Gente, tô gravando o vídeo em pé, esqueci que tem que ser deitado pro YouTube. Mas tudo bem. Então, você conseguir olhar pra quem tá perto de você e pensar, eu não tô sozinha? Às vezes a gente tá num momento, por exemplo, com o marido, né? Eu digo com o marido, que a gente passa por fases no casamento, né? Então, tá acabando de falar isso com o Lucas. Tem fases que a gente tá tão apaixonada, aquela coisa, né, maravilhosa. Tem fases que a gente tá, assim, só sobrevivendo. Principalmente quando o filho é pequeno, bebê. A gente tá só sobrevivendo e o cansaço é tanto que a gente não quer nem muito olhar um pro outro, né?
Tem fases e fases no casamento, fases que a gente vê só mais as coisas boas do outro e fases que a gente vê mais os defeitos do outro. Independente das fases, né, do casamento, você olhar para quem tá perto de você e sentir gratidão, sabe? Porque você não tá sozinho. Eu me sinto muito abençoada de ter o meu marido na minha vida, muito abençoada, muito. E ele não é uma pessoa livre de defeitos, não, ele tem defeitos, coisas que eu não gosto. Já teve muitas brigas, né, de casal, normal, claro. Então não é porque ele é uma pessoa livre de defeitos, que sabe? Ou eu, não. Mas mesmo assim, mesmo nos momentos em que... Tava falando sobre isso com ele, mesmo nos momentos em que ele... em que a gente não tava bem de alguma maneira, eu sempre senti alegria quando via ele, eu sentia gratidão. Sempre consegui sentir essa gratidão por ter ele na minha vida. E quando eu olho para os nossos filhos, eu sinto essa mesma gratidão. Gratidão por ter eles na nossa vida, na nossa casa. E olha que, vou te falar, não, aqui não. Dá trabalho, filho, dá trabalho. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente chora de tanto cansaço, chora de não saber como lidar com determinada situação, chora porque passou do limite com os filhos. Então, o filho é assim, um trem assim que dá trabalho. Aqui, ó, vamos pegar o papel, Noah? O Noah tá na fase de querer desenhar em tudo, gente. Então, o filho é uma coisa que dá trabalho. E se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ser grata até pelos nossos filhos. A gente tem uma tendência enorme a supervalorizar. Na verdade, isso é até científico, viu, gente? O nosso cérebro tem a tendência de supervalorizar o que é ruim, o que é difícil na nossa vida, os defeitos do outro, e ficar preso nessa coisa ruim. Mas a gente tem o poder de sair disso, de falar, não, eu vou olhar para o que é bom na minha vida. Olha só, vamos supor que você esteja passando por um problema no casamento. Eu tô com um problema no meu casamento, mas olha, eu não tô sozinha. A gente tá passando por essa dificuldade, mas o quanto de coisa a gente já viveu até aqui. E a gente vai superar mais essa. Olha os meus filhos, dá trabalho demais, nossa. Tô cansado e tal. Mas, como é bom sem eles. Como seria uma vida sem eles? Eu costumo fazer esse exercício de pensar como seria sem eles. Eu sempre penso sobre isso. Como seria se eles morressem agora? Como seria se eu estivesse lá nessas guerras e perdesse todos eles? Gente, eu posso passar por uma guerra, mas com a minha família. Agora, sem a minha família, eu sei que eu posso passar porque, igual eu falei, Deus, ele dá uma força sobrenatural pra gente lidar com as dificuldades que a gente tem que lidar. Mas assim, seria a coisa mais difícil do mundo não ter eles na minha vida. Seja numa guerra ou numa vida super abundante. Eles são a principal coisa na minha vida. Não é nada que é material. Não é nada que é físico. É material mesmo, né? Eles são a coisa mais importante do mundo. É eles que fazem meus dias melhores. É eles que me fazem melhores através das dificuldades que a gente passa juntos, né? Então, é isso que eu queria dizer hoje pra vocês. Vamos aproveitar esse momento que o mundo tá vivendo de tanta tensão e tantas pessoas sofrendo pra olhar pra nossa própria vida. Que apesar das dificuldades, que eu não tô falando que você não tá passando por nenhuma dificuldade e não tô falando que a sua dificuldade é pouca. Porque quando a gente tá passando pela dificuldade, aquela dificuldade parece que é a coisa mais difícil do mundo. Então, eu não tô julgando ninguém, não tô julgando a dificuldade de ninguém. Deus me livre fazer isso, porque eu passo uma dificuldade tão pouca aqui que não é nada perto da dificuldade de muita gente. Gente, vou dar um grito com a cachorra aqui, peraí, só um minutinho. Nala, dando um grito disfarçado, só pra vocês não ficar... só pra não passar vergonha aqui.
Então, assim, eu não tô falando que a gente não tenha dificuldades, que você que tá aqui me ouvindo não tenha dificuldades. Nala, não faz isso não, Nala. Tô tentando gravar um vídeo aqui. Para! Eu tô dizendo que mesmo em meio às dificuldades, a gente pode achar motivos de ser grato por alguma coisa. Por alguém, principalmente por alguém que tá ao nosso redor nos ajudando, nos apoiando de alguma maneira. Entendeu? Então é isso. Seja grato. Hoje, seja grato. É fácil ser grato nos momentos bons, né? Que a gente tá se sentindo bem. Eu tomo por mim mesma. Nos dias que eu tô bem, eu me sinto super grata, né? Agora, os dias difíceis é desafiador. Mas eu tenho buscado fazer esse exercício. Tem dia que eu não consigo. Mas eu tenho buscado fazer esse exercício de olhar para a situação, mesmo difícil, um dia mesmo difícil. Em algum momento do dia eu tô conseguindo, mesmo num dia muito difícil, eu tô conseguindo ter essa gratidão no meu coração. Então, desejo isso para vocês também, porque quando a gente se sente grato pelo que a gente tem, a gente não fica com aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa, sabe? A gente se sente bem com a gente mesma e com as coisas que a gente tem. E a gente sente... E automaticamente a gente espiritualmente avança, porque a gente fica mais com os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e não pelo que Ele tem nos negado. Tem uma parte de uma música que eu gosto que fala assim que eu falo assim, Pai Nosso no céu. Ai, eu esqueci, gente. É dos Arrais. Mas fala assim que aquilo que eu não tenho, na verdade, é porque eu não preciso. Porque o que eu preciso, Deus me dá. E eu sei que, olhando para esse cenário de guerras, a gente olhar dessa forma, porque as pessoas não estão tendo o básico, né? É difícil. Mas eu sei que Deus está com elas e Deus está provendo lá, a gente não tá lá, né? Eu espero e eu oro para que Deus proveia o que cada um está precisando, mesmo que não de uma forma abundante, mas que de alguma forma traga um acalento pro coração deles. E que a gente que está aqui numa situação confortável, por mais problemas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente consiga ter ainda mais gratidão mediante esse cenário mundial que a gente está vendo acontecendo, tá bom, gente? Não sei se eu consegui passar o que eu queria passar, porque eu tenho dificuldade, mas é isso. Essa sou eu, é assim que eu falo e espero que de alguma forma acrescente na vida de alguém, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!